Quero convidar nossos telespectadores para assistirmos ao quadro Espaço Inovação, em que apresentamos histórias e ideias inovadoras no campo da tecnologia e desenvolvimento piauiense. A inteligência artificial veio para ficar. Está presente nas vidas de quem faz uso da rede mundial de computadores. Criada como uma ferramenta para auxiliar o homem, a IA, segundo especialistas no assunto, é um programa de computador com a capacidade de analisar dados e, com isso, aprender a realizar tarefas agindo próximo de como agiria um ser humano. Esse tipo de inteligência tanto pode estar numa máquina que realiza tarefas domésticas, quanto em um sistema de gerenciamento financeiro, como a chave iToken de nossa conta bancária. Mas a IA já vem sendo usada de forma criminosa em algumas situações, entre elas na aplicação de golpes pela internet, enganando aos usuários de aplicativos virtuais. Com a aproximação das eleições, repetindo o que já houve antes, mas em escala maior, a preocupação é que a IA seja usada na propagação de fake news. Foram criadas muitas ferramentas e muitos políticos vão utilizar dessas ferramentas para a criação das deepfakes. O que seria deepfake? Seria o uso da imagem, do áudio, para a criação de vídeos para simular uma notícia falsa falada por algum candidato. Além disso, pode também ser utilizado por pessoas famosas dizendo que estão apoiando certos candidatos que não seria uma verdade. Então, a gente pode ter aí esse uso para que essas informações falsas elas realmente tenham crescimento, porque hoje, se a gente observar, a população ela assiste mais vídeo do que ela para ler alguma coisa. Por isso, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou no último dia 27 de fevereiro uma resolução proibindo o uso de deepfakes nas campanhas eleitorais. Quem descumprir essa regra pode ter o registro de candidatura cassado ou pode perder o mandato, caso o candidato seja eleito. Este especialista afirma que essa ameaça é real e, por isso, os órgãos de fiscalização devem ficar atentos. Pela nossa legislação, a gente tem várias legislações, O Brasil ele avançou muito, não só nas próprias leis eleitorais, nós temos aí a questão do combate à fake news, existe todo um trabalho dos tribunais em relação ao combate das fake news, certo? Só que as ferramentas elas são bem avançadas, E aí, o que acontece? Existe a necessidade de um controle maior, que seria o quê? A prevenção. É claro que os tribunais, por si só, eles não conseguem trabalhar nesse sentido, eles precisam fazer parceria, principalmente com as ferramentas de redes sociais, que são utilizadas para essa proliferação das notícias falsas. No entanto, os partidos também precisam entender que é necessário se fazer um trabalho preventivo, para que eu combata tanto a fake news quanto a questão dos deepfakes. E aí, a nossa legislação, ela vem sendo aprimorada. Agora a gente sabe que a tecnologia ela avança numa velocidade muito grande, que às vezes a gente não consegue acompanhar. O Brasil dispõe de uma legislação para controlar o uso da internet. Em vigor desde 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, veio para estabelecer as diretrizes de como as empresas devem gerir os dados dos consumidores, garantindo a sua privacidade. A LGPD também impõe penalidades para quem descumpre essas diretrizes. A LGPD, nessa eleição, o que é que ela vem trazer? Ela vem buscar proteger os dados do cidadão, Então, muitas vezes, os políticos usam ferramentas para capturar o nome do cidadão, o título de eleitor dele, E existem aqueles que trabalham também, Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela visa proteger os dados do cidadão, Então, os partidos também têm que se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque todos os partidos têm que estar adequados à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não posso sair capturando as informações do cidadão sem que eu tenha o consentimento, a autorização desse cidadão. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados também vai ser bastante utilizada nessa eleição. As ferramentas de inteligência artificial elas foram criadas para fortalecer os meios de comunicação, auxiliando trabalhos que seriam um pouco mais complexos fazer. Então, você tem essas ferramentas. No entanto, é o seguinte, as pessoas começaram a utilizar essas ferramentas de inteligência artificial para a criação de deepfakes e fake news.
E aí é onde mora o perigo. Por quê? Porque assim como existe pessoas usando para o bem, existe pessoas usando para o mal, e a informação, divulgação falsa, ela parece que ela ganha uma dimensão sempre muito maior. A Justiça Eleitoral tem criado campanhas de orientação aos eleitores para que não sejam enganados por falsas informações. Sim, o Brasil existem legislações, nós temos não só o Marco Civil da Internet, que ajuda, tá, quanto as leis eleitorais, que também fortalecem. No Brasil, o fake news ele é crime, certo? Isso pode gerar o uso de robôs, também não é permitido na eleição. Então você tem aí assim algumas legislações que possam proteger e ajudar para quê? Para que os partidos realmente consigam fazer uma campanha mais limpa.